Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente este momento reencarnatório que nos concedeu. Mais uma chance para que nós consigamos alcançar a perfeição, um grande objetivo que o Pai impôs a cada um de nós no momento da nossa criação. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando, para que da nossa reunião, das leituras, das discussões, nasçam novas luzes, novos entendimentos, se alarguem os horizontes. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do mundo espírita, e estamos no capítulo 6, da vida espírita. E nós estamos estudando o tema escolha das provas. O que a gente, a título de introdução, ressalta, é que, em função do que a gente vive hoje, o passado, o futuro, destino, como nós grosseiramente nos referimos, acabam se tornando temas intrigantes, que chamam, que consomem a nossa atenção, que permeiam as nossas preocupações em um grau maior ou menor, variando de pessoa para pessoa. No Livro dos Espíritos, as questões de 258 a 273, que nós estamos estudando, Kardec aborda essa temática e as respostas que o orientador dá nos permitem uma compreensão melhor do processo reencarnatório, as condicionantes do seu planejamento, as possibilidades que existem na execução do planejamento reencarnatório e o que é de se sublinhar a fatalidade das consequências. Esse é um tema, ou é uma parte do capítulo 6, que abre o nosso horizonte, e permitindo o reajuste de rota, da nossa caminhada, desde já, tendo em vista o nosso futuro, nosso destino futuro. Hoje nós vamos fechar esse tema com a leitura das 5 últimas questões, 269 a 273, e ao final a gente faz uma recapitulação, já que o próximo tema também é longo, eu acho que não devo entrar nele com pouco tempo, Então, no finalzinho a gente faz o fechamento desse tema, recapitulando aquelas ideias que nos parecem, a mim parecem serem as principais. Então vamos lá. Vamos começar na 269, de onde nós paramos. Pergunta Kardec ao orientador: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher alguma vivência, alguma experiência, não tendo a exata compreensão, e com isso enganar-se quanto aos objetivos, ou quanto aos, vamos usar a palavra, quanto aos lucros que ele pode extrair dessa vivência? Aí o orientador responde assim: pode escolher uma, referindo-se à prova,
pode-se escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra encarnação que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Aqui o nosso orientador coloca duas condições, né, duas possibilidades quanto a um equívoco, né, na escolha de provas. A prova pode estar além das nossas possibilidades e a gente não conseguiu êxito. Até aí a gente consegue entender. A outra pode ser um erro de interpretação, escolher uma vida que não isenta de tribulações, né, que não lhe traga nenhum proveito, nenhum acréscimo, nenhum avançamento. Nos dois casos, né, e a questão colocada para ele é enganar-se quanto à eficiência da prova, né. Nos dois casos, né, o que o orientador diz é que, voltando ao mundo dos espíritos, cessada a ilusão da carne, né, o espírito fatalmente reconhecerá, né, que nada ganhou, que não progrediu, né, e então vai, o natural, solicitar nova oportunidade que lhe faculte esse progresso. Isso aí é consolador na medida em que nós podemos pensar, bom, se eu não conseguir, né, eu terei uma outra oportunidade. De uma maneira simples, a gente consegue entender que Deus, na sua infinita bondade, não nos privaria de oportunidades de crescimento, né? Mas a questão que se coloca, e essa é a questão que eu gostaria de deixar para os nossos irmãos considerarem, quando é que nós poderemos ser atendidos? A gente desperdiça uma encarnação e volta para a erraticidade. Não, eu desperdicei a encarnação, eu vou pedir outra. Quando é que nós seremos atendidos? Nós já vimos que as reencarnações não se dão sem considerações muito amplas, né, sem um conjugado de muitas variáveis, né? Afinal de contas, nós encarnamos com outros entes, com outros espíritos, né, com os quais nós temos relações, com os quais nós temos compromissos. Quando é que vai se dar, né, a conciliação de todos os interesses para que eu possa reencarnar e recuperar o tempo que eu perdi numa vida ociosa e inútil? Então, nós chegamos a um ponto em que nós não dominamos. É certo que nós reencarnaremos. Agora, quando isso vai se dar, nós não sabemos. E eu chamo a atenção para isso pelo seguinte, né, nós já vimos isso, todos os remorsos que nos movem, né, na direção de buscar uma nova reencarnação, eles permanecem muito vivos, enquanto a gente não obtém essa oportunidade, não é de novo internado na carne. Então isso significa, dependendo do tempo de espera, né, um prolongamento do sofrimento, um prolongamento do remorso a nos castigar, né? Então, se de um lado é consolador saber que nós teremos nova oportunidade, do outro lado a gente tem que considerar, né, que essa nova oportunidade ela é conciliada com outros interesses e não depende só da nossa vontade, né? Pode não acontecer tão breve. Questão 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra? Aqui falando de escolhas profissionais.
E o orientador diz assim, responde para ele: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Todas as escolhas que nós fazemos, né, elas estão interrelacionadas entre si, né, e elas estão conciliadas, né, com outros grandes objetivos. Muitas vezes foge à nossa compreensão. Então, os pendores que nós trazemos, né, são fruto do progresso efetuado no nosso passado. Todas as nossas tendências, né, estão relacionadas, né, com o nosso passado. Né. Não é diferente, né, as provas. Né. Então, aquilo que nós já conseguimos avançar, o progresso que nós já conseguimos alcançar, é sempre confrontado, né, com a necessidade de um outro progresso ainda maior. Então, nos dois casos, o Espírito diz, olha, o que acontece com a gente, o que nos acontece na encarnação, é tudo consequência das provas que nós escolhemos, dos progressos que nós temos que realizar, que nós programamos, né? E também daquilo tudo que nós já conseguimos acumular das vivências anteriores. De outra maneira, né, tudo concorre para que a gente alcance o objetivo. Né? O objetivo curto da encarnação, aquelas vivências que foram programadas para aquela reencarnação, né? Ou o objetivo mais longo, né? Que é a perfeição. Então, as escolhas profissionais, os pendores e tal coisa vão nessa direção, né? São fruto, né, das provas escolhidas ou dos progressos anteriores e vão na direção da conquista dos objetivos, os imediatos ou os futuros, aqueles mais longínquos. Né? Questão 271. Kardec pergunta: estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito conseguir esse progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? O orientador responde assim, laconicamente: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Existe uma nota, eu vou ler e depois a gente comenta, uma nota que se segue. Sabemos que os nossos antropófagos, né, aqueles que se alimentam de carne humana, sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual. E que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra? Os espíritos que aí encarnam, nesses mundos ainda piores, né? Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, para aqueles espíritos mais inferiores ainda, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Como o progresso seria, para os antropófagos terrenos, exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização
separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? A questão que o Kardec coloca, extrema, né? Uma questão extrema, ele diz, olha, lá na erraticidade todos os espíritos se dedicam a observar, estudar, planejar, né, suas vidas futuras, suas experiências futuras. E o que pode levar um espírito a acreditar, né, que pode progredir nascendo entre canibais? Ele botou canibais. Né? O orientador diz, olha, nos vários degraus, né, da escala espírita, que nós já estudamos, né, existem espíritos que estão num estágio muito, muito pior do que o daqueles que matam seres humanos para os devorar. Ele diz, existem planetas, existem mundos onde a ferocidade, a selvageria é fora da nossa compreensão. Então, remontando ao conhecimento da escala, ele diz, olha, para aquele que está num nível inferior, constitui progresso avançar e ir para o nível imediatamente superior. Então, para aqueles que estão naqueles mundos de selvageria extrema, que foge à nossa compreensão, diz ele, seria um progresso, né, nascer entre canibais na Terra. É uma questão de ponto de vista, né, em que estágio eu estou e para onde eu tenho que ir. Se eu estou no estágio muito inferior, qualquer pequeno avanço para mim seria um progresso. Né? Eu tenho que considerar o meu estado, né, a minha posição moral, em que patamar está a minha posição moral. Eu não posso considerar o meio para onde eu vou, né, pura e simplesmente nascer entre canibais. Não. Né? Aquele meio é realmente um meio inferior, mas aquele que é colocado naquele meio, por acaso não está no nível inferior àquele, é essa a consideração que ele faz. Então, se nós voltarmos à questão do MA0, né, vamos ver que o Espírito responde assim, o Espírito deve ser colocado no meio em que possa realizar a prova que pediu. O meio constitui para o Espírito um desafio, vamos dizer assim, de ajustamento, de modificação. Né? O que a gente pode concluir é que o progresso é realizado em relação ao indivíduo, o que ele era e o que ele passa a ser. Né? E o meio favorece esse progresso. É essa a consideração que ele faz. Então, a questão que o Kardec coloca, né, o Espírito inverte, olha, não é o meio que você tem que olhar, você tem que olhar o indivíduo que é colocado no meio. Muitas vezes ele é inferior àquele meio e se ele conseguir se igualar ao meio, melhorando-se, ele terá progredido. E essa é a resposta. E a gente consegue entender o conceito muito claramente. Né? Questão 272. Pergunta Kardec. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo,
nasçam no seio de povos civilizados? Responde o orientador: pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto. Mas nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. E aí segue-se uma nota pequenininha, mas perfeita. Ele diz assim: tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando ao meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. A colocação que o Espírito faz em resposta ao Kardec, né, vai de encontro com a resposta anterior. Ele diz assim: o Espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. Na sua resposta ele diz: alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, ou seja, é o passo maior que a perna. É o camarada tentar de um salto, né, sair da barbárie para a civilização, conforme ele disse na questão anterior. Seria um progresso fora do ditame normal da lei de Deus. Ele coloca assim: o espírito só gradativamente avança. Gradativamente, não aos saltos, não pulando etapas, né? Gradativamente, de grau em grau. Então, quando ele coloca isso, ele diz: olha, esses, né, que acabam, ele diz, se extraviando, né, vão além daquilo que conseguem administrar, vão para um meio em que não conseguem conviver. E aí, deslocados nesse meio, nos oferecem, né, o espetáculo degradante, né, da ferocidade que a gente tem visto, né, da ferocidade no meio da civilização. Ele diz: ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem os seus costumes e instintos, a sua natureza, seus costumes e seus instintos, em conflito com os dos outros homens. O que a gente vê é a exceção no meio da regra. Salta aos nossos olhos, grita aos nossos ouvidos, né? Mas se olharem, é a exceção dentro da regra. A regra é de boa convivência, é de paz, né? E quando a gente encontra um ser deslocado, a gente vê os espetáculos de violência, que são poucos, numericamente falando, mas que são grandes escândalos aos nossos olhos, né? Nessa linha, Jesus disse: é necessário que haja escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo aconteça. Eles nos oferecem o escândalo, esses irmãos que estão deslocados, né, que estão incompatíveis com o meio, porque o seu comportamento é destoante do conjunto, né? Mas a contrapartida disso, né, é que, através do seu comportamento aviltante, esses irmãos reforçam em nós a repulsa pelo mal. Aquele que age dente por dente, olho por olho, né, se iguala a eles. Aquele que simplesmente sente repulsa ainda maior pelo comportamento, esse está no bom caminho. Então, era disso que Jesus falava. É necessário que haja o escândalo, para que a gente se posicione, para que a gente, enfim, acorde, né? Mas ai daquele, né, por quem o escândalo aconteça.
Esse que promove o escândalo, segundo o que nós temos estudado mais recentemente, está condenado, né, a permanecer no estado que está, sofredor. Ele não vai avançar. Fala-se muito em evolução de provas e expiações para a regeneração. Nesses termos, né, esse irmão continuaria, né, submetido ao mundo de provas e expiações, né, enquanto os outros, aqueles que abominam a conduta e não a praticam, estariam para a regeneração, grosso modo falando, né? Então, ele diz assim, olha, aquele que nessas condições, né, permanece no meio agressivo, né, ou volta para um meio agressivo, compatível com a sua natureza, né, ele não está sendo degradado, ele não sofre uma degradação, ele está simplesmente sendo realocado no meio que lhe é compatível, volta a um lugar que lhes é próprio. E com isso talvez até ganhem. A pouca experiência que ele teve vivendo no meio superior talvez lhe proporcione uma nova visão, talvez lhe proporcione uma nova visão que mude a direção de sua caminhada quando ele voltar lá para o mundo que ele é adequado, né? E por fim, a última questão, 273, Kardec questiona: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? O inverso, né? Alguém que estava submetido a um meio menos hostil, mais pacífico, né, volte a um meio mais agressivo, mais... Aí o orientador responde assim: é possível que o homem civilizado encarne entre selvagens por expiação? Por expiação. Aí o orientador responde: mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou de seu poder. Também um bom espírito, aqui ele não está falando de civilização, está falando de progresso moral. Um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Aqui, respondendo a questão que Kardec formula, que é de alguém que estava no meio, não ele pessoalmente, mas ele estava num meio, vamos dizer assim, mais avançado, retrogradar, voltar atrás e por expiação, para resgatar seus débitos, para se purificar, ser colocado num meio mais hostil, mais agressivo, mais selvagem. E o Espírito diz: olha, é possível, dependendo isso do gênero da expiação que toca essa pessoa. Se aquela expiação é compatível, é daquele meio, é própria daquele meio, né? Então é razoável que ele seja colocado lá, né? E aí ele cita, né, o caso da escravidão, né, ou o caso da autoridade, né? O senhor de escravidão. A escravidão por si só, né, já é uma demonstração, né, de que nós avançamos muito, né? Na medida em que a gente muda do patamar de achar que um ser humano
pode ser submetido ao outro ser humano porque aquele outro ser humano lhe é superior, né, já passou. Então, o conceito de escravidão, que remanesce na cabeça de alguns, né, é um ancestro da antiguidade, lá atrás. Esses camaradas que ainda pensam assim, eles estão deslocados no meio, vamos dizer assim, né? Mas veja, vamos colocar o exemplo, né, que é fácil de entender. Alguém que no tempo em que a escravidão não era um atentado à civilização, foi cruel com aqueles que estavam sob seu domínio, sua propriedade, né? Seria justo que ele fosse mandado para um lugar onde a escravidão existe, para que ele fosse submetido ao mesmo julgo cruel e sentisse na própria carne aquilo que ele infligiu aos outros. Esse é o princípio da expiação. Esse é o princípio da expiação. Então, como é que alguém, né, que foi cruel com seus escravos poderá ser submetido a uma expiação, se não num lugar onde haja escravidão? Significaria dizer que alguém civilizado, verniz de civilização, retrogradou, foi para trás, para um meio selvagem, que é a pergunta que o Kardec faz. Aí ele dá um segundo exemplo, né, mais compatível com o nosso dia. Aquele camarada que hoje, né, tem poder de mando, tem muita gente sob sua autoridade e exorbita, fatalmente, para reconhecer a extensão do dano que causou, teria que ser submetido ao mesmo processo. Teria que ir para um lugar onde ele fosse submetido a um abuso de autoridade. Ele diz, nesses dois casos que ele cita, o escravagista e o autoritário, né, haveria uma expiação imposta por Deus, em que o camarada é colocado no meio adequado a viver o gênero da sua expiação. E ele faz uma ressalva, para que a gente não se confunda. Nós estamos falando de um homem de raça civilizada e não de um bom espírito. Ele pode dizer, aí ele diz, pode acontecer de um bom espírito requerer essa reencarnação em um meio mais selvagem, para que, numa posição de proeminência, ele consiga exemplificar e auxiliar no progresso daqueles selvagens. Aí não seria uma expiação, seria uma missão. Anteriormente nós já falamos a respeito de expiação e de missão, né? E é fácil de entender. A expiação é o sofrimento, abre e fecha aspas, né? É a experiência que visa o aperfeiçoamento próprio. A missão é o sofrimento, né, que visa o aperfeiçoamento do outro. Ele próprio já avançou, já é bom espírito. O outro é que precisa do seu exemplo, da sua orientação para redirecionar sua caminhada e se transformar num bom espírito. Nessas condições, então, vista a questão 273, né, nós encerramos o tema. Ainda a respeito dessa 273, né, a gente ouve muito costumeiramente, se não me engano, na última palestra, no último evangelho, eu acho que foi, muito recentemente eu ouvi, não, as pessoas são boas, boníssimas e tal coisa, estão submetidas a dificuldades, né? Essa 273, questão 273, nos dá a visão, né? A visão do espírito orientador.
a respeito dessa questão. Ele diz, olha, aquele que está em bom lugar, é um bom espírito, pode requerer para exemplificar e ajudar no progresso dos outros. Essas pessoas boníssimas que nós conhecemos, que passam por dificuldades, não estão em cargo de destaque, ocupando posição influente, né? Mas não são, vamos dizer assim, bons exemplos, né? Que nós observamos, né? De resignação, de entendimento da lei divina, não são bons exemplos que acabam nos modificando. Via de regra, a gente... Não, é uma injustiça divina, uma criatura tão boa submetida a uma condição tão ruim, né? Mas, olha pelo outro lado, né? Um exemplo belíssimo que essas criaturas nos transmitem, apesar de toda a dificuldade, se mantêm fiéis à virtude, à lei de Deus, né? Então, tem esse outro aspecto que eu gostaria de colocar, porque aqui na 273 ele fala de pessoas que ocupam cargos de influência, de aparência, presidentes, senadores. Não, tem gente humilde, para as quais a gente às vezes estende a assistência social, né? Que nos dão exemplos maravilhosos, né? De entendimento da lei divina. São criaturas que mudam a nossa maneira de enxergar o mundo, né? Não estando em posição influente. E correspondem a essa descrição. Bons espíritos, né, que requerem a reencarnação para exemplificar, ou através da sua humildade, que é o caso que eu estou colocando aqui, humildade e resignação, ou através da sua boa conduta, no caso do influente, que aparece muito, né, exemplificar o bom caminho, mostrar o bom caminho para nós, né? Bom, eu achei que era conveniente colocar o contraponto da pessoa influente, né? Existem os humildes também, que são espíritos missionários, né? A influência às vezes é uma coisa que, né? Chico Xavier era uma pessoa influente. Por outro lado, não ostentava nenhuma, vamos dizer assim, primazia, nenhum privilégio material, né? Era de humildade muito grande, vivia do seu salário, como datilógrafo do Ministério da Agricultura, coisa que eu vale. Quer dizer, a exemplificação dele estava, a influência dele estava no campo moral, né? Ele era um homem influente à medida de sua própria conduta, não de sua posição social, né? Bom, há uma série de outras considerações, vamos parar por aqui. Então, fechando o tema, né, aproveitando, nós temos ainda uns 7 minutinhos, vamos repassar, porque foi feito em 3 etapas e as ideias acabam se perdendo. Nós fizemos 3 leituras, né, para poder vencer todas as questões. Então, da questão 258 até a 273, o que nós podemos reforçar, que nos parece, a mim parece, principal, é o seguinte. Primeiro que a nossa vivência na carne, né, se dá depois de um planejamento minucioso. E nesse planejamento nós escolhemos o gênero das provas por que nós passaremos. Então, somos nós os autores do nosso roteiro de vida. O meio para o qual nós somos encaminhados para a reencarnação, as pessoas, meio social, tudo isso, né, está de acordo, conforme, está adequado àquelas provas que nós pedimos. Então, o meio vamos chamar assim, decorrente, né, das provas que nós temos que vivenciar. Deve estar adequado às provas que nós temos que vivenciar.
nós somos essencialmente diferentes, os espíritos. E espíritos há, né, que aceleram muito o seu progresso e atenuam as suas dificuldades, escolhendo sempre o bom caminho. Não se deixam desviar do bom caminho. Então, progridem mais rápido por suas próprias escolhas, né? E Deus respeita, na questão de planejamento, Deus, de execução do planejamento, Deus respeita a liberdade de cada um. O livre-arbítrio é soberano, né? E ele só intervém nos planejamentos, ele só intervém quando acontece a inexperiência, são os primeiros projetos reencarnatórios, ou em primeira encarnação, em que a inexperiência do espírito não lhe permite uma escolha consciente, adequada, né? E Deus, abre e fecha aspas, auxilia a estabelecer o roteiro, né? Ou quando existe manifesta má vontade do espírito, ele refuga as experiências reencarnatórias, não quer assumir as consequências das opções infelizes anteriores. Então, ou nos primeiros passos, ou quando o espírito foge das suas responsabilidades, a lei divina coercitivamente age. Ela força, né? Ela intervém, ela orienta. As provas, né? No caso das provas que nós devemos sofrer, e a gente tem que sempre fazer a distinção, expiação é resultante de uma escolha infeliz que nos criou um débito, um compromisso a saldar. Prova é a experiência que visa incorporar e consolidar virtudes. É o processo de avançamento. Expiação é resgate anterior, prova é adiantamento. Então vamos lá. As provas são escolhidas, as expiações não são escolhidas, são impostas, né? As provas são escolhidas em conformidade com a natureza das faltas, né, a corrigir. Aliás, perdão. As expiações, né, estão de acordo com a natureza das provas a corrigir. As provas, né, são escolhidas de conformidade com o avançamento que se propõe. E aí, no caso das provas, o avançamento que se propõe, elas são escolhidas observando sempre a possibilidade de apressar o progresso moral. Os espíritos na erraticidade não escolhem as coisas com vista ao maior ou menor sofrimento físico, maior ou menor restrição material. Eles escolhem com vista ao objetivo, o objetivo de alcançar a perfeição. Na erraticidade, então, os espíritos pensam mais objetivamente e analisam as possibilidades de melhoria sem se importar com as dificuldades de ordem material, que eles veem é condição passageira, né? As escolhas que o espírito faz, no sentido de espiar os vícios ou incorporar virtudes, se dá nos dois planos da vida. Então, desencarnado e encarnado, o espírito está se propondo a melhoria, né? Passando por experiências de resgate ou passando por experiências de progresso. É o espírito exercendo seu livre-arbítrio sempre. Então, tanto na erraticidade quanto no encarnado, o espírito está em escolhas, ele faz escolhas, né? Então, é um processo contínuo, né? As provas são exercícios que desenvolvem virtudes em nós, né? Meios de avançamento na direção da perfeição.
De conformidade com o estágio de cada espírito, elas podem se caracterizar por desafios e exigências pessoais penosas ou deveres mais brandos, como auxiliar no aperfeiçoamento dos outros. Esse auxiliar no aperfeiçoamento dos outros é a garantia do seu próprio aperfeiçoamento. E aí, concluindo, eu gostaria de rever ou reler 3 pontos, que eu acho que servem muito bem como conclusão desse tema. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Isso está na questão 271. Nota. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para alcançar alguma felicidade, é que tenta melhorar-se. Por fim, até que chegue à perfeição, o espírito tem que passar constantemente por provas, até que chegue à perfeição. Então, eu acredito que com essas 3 citações, questão 271, 266 e 268, eu acho que a gente consegue concluir a respeito da escolha das provas, aquilo que é mais relevante é aquilo que baliza o espírito desse tema, a essência desse tema. Nós vamos encerrando aos 47 minutos, deixando livre para os irmãos o espaço para comentários, críticas, acréscimos. Renovando a Deus os agradecimentos pela oportunidade de estudo, pelo momento reencarnatório. E ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade pela companhia e aconselhamento. Rogando ao Mestre Jesus, nos mantenha debaixo da sua iluminação para que a gente tenha sempre clareza em identificar objetivos e caminhos. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente, enfim, passe a agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Até a próxima. Deus os abençoe.